o fato de nós hoje estar falando da Bíblia não quer dizer que eles naquela época seguiam a figo, não. Períodos por períodos, eles mudavam, eles esqueciam, eles deixavam de fazer, eles profanavam, e o Senhor ficava chateado. Deus ficava horrorizado com isso. Reis, profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos eles prevaricavam. Todos eles, em algum momento, faziam algo para si mesmo, criando história para nós, criando história que nós não devemos fazer. Da mesma forma na nossa igreja, muitos de nós às vezes gostamos da igreja, batizamos a igreja, não lemos a Bíblia, não conhecemos Deus, casamos na igreja e não sabemos Deus, e aí nossos filhos nascem e a gente, como não sabe, não pode ensinar, e aí os filhos crescem e casa também, como eles não aprenderam, vão ensinar os. Aí fica avô, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, trineto. Você conhece Deus? Quem? Deus? O que você é? Sou cristão. Nossa, eu vou na igreja, pago eu disso, mas Deus mesmo não está nele. Nós temos que falar da Bíblia toda hora. Eu só, até na aula do banheiro, desculpa, eu tenho 2 Bíblias lá no banheiro, na minha casa, na igreja. Em todo lugar tem que falar dela. E aí o pessoal fala assim, mas fulano de tal conhece muito a Bíblia, não, filho, eu conheço a Deus. A Bíblia eu não conheço não, mas a Deus eu conheço. Eu errei aqui, eu falei com o pastor, sinceramente, falei mesmo. Falei, pastor, eu preciso de alguém para me corrigir, porque eu sou o primeiro livro de Gênesis hoje, e eu escrevi a Bíblia inteira para nós pegarmos dela. Eu estou louco, ligar pedra, mas a gente erra, confunde. O meu irmãozinho Mateus me ligou quinta-feira à noite e falou, pastor, eu quero que o senhor traga dos céus aí em Deus nome. Eu fiz toda a história de Deus. A hora que a gente cansar do Pentateuco, a hora que a gente ficar muito cansativo, chegar em recenseamento, a gente vai dar um tempinho e vamos lá para o Deus ler ele. Maravilhoso, filho. Que coisa profunda, você vai envolvendo com a palavra, você vai absorvendo ela. Nós vamos aprender tanta coisa hoje que a gente não sabia, vocês vão ver daqui a pouquinho. Aleluia. Então, a Bíblia é uma coisa maravilhosa e nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém, tem privilégio de ser isso ou aquilo. Nem tem um professor numa escola dominical que é mestre de nada. Nós temos que ser mestre no cumprimento da palavra, não é em falar a palavra. Eu não tenho nenhum curso. Para me ser mestre, eu tenho que ter curso. Eu reconheço, aprovo você para ser mestre. Quem me deu esse privilégio? Eu não tenho. Eu sou mais aluno do que vocês. Agora, tem a cara de pau. Chama-se ousadia. Fala assim, ousadia. Para você pregar, tem que ser ousadia. É como se você todo dia fosse andar assim, ó, no ar. Sem saber. Daqui a pouco eu vou voar. Eu vou terminar aqui para a gente começar a palavra. O Gênesis, aliás, vamos botar a língua e o estilo. A língua e o estilo não dependem unicamente do autor, mas também do assunto e do gênero literário. O Deuteronômio, que é a promulgação oral de uma lei em reunião pública, não pode ter o estilo lapidário de um código gravado em tábuas, nem as disposições rituais do código sacerdotal, que se quer moldar desde civil do código de aliança. A variedade, por que seja, não se opõe à unicidade substancial do autor. Além disso, não está excluído, como veremos a seguir, o emprego de fontes e de colaboradores que também deixam sua marca na obra definitivamente concluída. Isso quer dizer o seguinte, que a Bíblia não foi escrita na versão hebraica. Isso quer dizer que o texto não é simplesmente hebraico, ele pode ser judeu, pode ser romano, ele tem várias entradas, porque cada um que contribuiu por alguma coisa na palavra, inseriu-se na Bíblia. No latim, então repete isso comigo, nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. O hebraico, Hebraico, o aramaico, o latim, o grego e o romano. Está tudo lá. Cada um tem uma versão diferente, cada um tem um estilo diferente, cada um. Paulo, quando ele chega no Novo Testamento, então aí muda tudo. Porque uma palavra tem 2 ou 3 conotações diferentes. Paulo cita Cefas,
Alguém sabe quem é Cefas? Sabe ou não? Cefas é Pedro. Ele cita Cefas, ele brigou com Cefas, ele chamou Cefas, ele fez uma reunião com Cefas, e Cefas é Pedro. O grego chama ele de Petros. Então, filho, fica calma aí. Pedro. O Gênesis narra as primeiras origens do mundo, do gênero humano, do povo hebreu. O Gênesis narra as primeiras origens do mundo, do gênero humano, do povo hebreu, tudo relacionado com Deus, na sua revelação e com o seu culto. Deus cria o universo, revela os primeiros homens, depois escolhe a família, para no seio dela conservar e desenvolver os germes da primitiva revelação e a verdadeira religião, no intuito de preparar a solene revelação do Sinai, narrada no Êxodo. A criação do céu e da terra está lá em Gênesis 1, de 1, 2, versículos 2 e 3, e é como o prólogo do grandioso drama que se divide em duas partes, que tem como protagonistas os 5 grandes patriarcas: Adão e Noé, patriarcas do gênero humano; Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas do povo hebreu. Fala assim: Adão e Noé, patriarcas do gênero humano. Adão e Noé, Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas do povo hebreu. Então, você não sabia disso, né? Mas Abraão e Noé, eles não eram hebreus. O Senhor escolheu um povo lá de Ur dos caldeus. Abraão é de lá. Ou seja, Jesus veio para unificar de novo. O Senhor de Deus estabeleceu Abraão, Isaac e Jacó como a origem do povo. Eles são os escolhidos. Mas o Senhor veio e colocou um só, de novo. Todos são iguais. Gentios e não gentios são iguais. Gentios e judeus. Apesar de todos serem diferentes. O todo é enquadrado pelo autor sagrado em 10 tábuas genealógicas. Isso aqui é opinião minha. Não está escrito na Bíblia, não. Gênesis 2, versículo 4, 5, 1, 6, 9, 10, 11, 11, 10, 11, 27, 25, 2, 25, 19, 36, 1, 37, 2. Mas nós vamos lá. Dispostos de tal modo que, após ter registrado os ramos secundários na propagação humana, volta a narrar de funcionamento os instintos do ramo patriarcal, isto é, a descendência eleita, portadora da revelação divina e da verdadeira religião. O Gênesis abrange em sua narração uma longa série de séculos e colocando no tronco principal as suas peças genealógicas. Ao lado dos nomes também há números de anos, forneceriam os elementos diante da cronologia. Infelizmente as cifras não parecem bem conservadas, porque nos números dos capítulos 5 e 11, nos 3 textos independentes, o hebraico, o samaritano e o grego divergem entre si. Baseando seu texto, os gregos do Império Bizantino colocavam a criação do homem em 5.508 anos a.C. Os hebreus ainda usam uma era que no mesmo período conta 3.760 anos. A ciência antropológica exige um tempo assaz maior para a existência do homem sobre a terra. A Bíblia não é o contrário do resultado de certa ciência também, porque listas genealógicas dos gêneros poderiam ser incompletas, ou seja, por omissões e erros intermediários. Então, quando nós lemos aqui, do princípio criou Deus, do princípio a terra era vazia, e lá no versículo tal está assim: e Deus fez no primeiro dia. Esse primeiro dia não é o nosso dia, e nem interessa para nós saber qual é a contagem disso. O Senhor, o dia, minuto, segundo, ele diz para ele, ele diz tempo, ele faz o tempo dele. A Bíblia cita que 1000 anos do Senhor como segundo. Séculos e séculos e séculos. Então não me preocupar com esse tempo. Igual eu vejo alguém perguntar assim, aliás, lá no versículo de Gênesis 2, 22, 24, diz assim: deixará o homem sua mãe e sua mulher. Era só Adão e Eva. Como é que você aplica isso? Não pergunta para mim. Eu não tenho resposta para isso. Nós precisamos ter resposta aqui que não interessa para ninguém. O que nós temos que ver é a essência do que interessa para nós. Hoje, isso é de extrema importância. Porque se você não tiver o coração da fé, buscando a graça, você não consegue achar graça ali.
Tudo que você faz lá tem um para contestar. Até a hora que você passa a viver o que está falando dela. Aí você vai sentir que sem Deus você não é nada. Um dia desse eu escutei um sujeito falar: não, existe uma força superior, uma força. Peraí, você foi gerado com força, Pedro? Você sabe o que é força? Vou te mostrar o que é força. Peguei o braço desse cara assim. Tá! Que força superior que é essa? Você está falando aí? Alguém já ganhou um tapa no peito para ver a força superior? Eu vou gerar com uma força superior. Eu estou batendo um tapa. É um negócio complicado, né? Eu vou terminar para a gente começar a pegar. Do nascimento de Abraão à descida dos israelitas ao Egito, 290 anos. A cronologia respectiva é mais ou menos ou certa. Para a cronologia absoluta, baseada na era vulgar, ter-se-ia um ponto fixo no sincronismo de Abraão com Hammurabi, o célebre rei da Babilônia, cujo famoso Código de Leis foi descoberto em 1902. A identificação, porém, do Amaraf, rei de Senar, citado em Gênesis 14:1, com Hammurabi na Babilônia, é hoje mais do que duvidosa, e tampouco a data do reinado desse último está definitivamente fixada. Atualmente tende-se a colocar o início por volta de 1728 a.C., tomando como ponto de partida a data em que os israelitas saíram do Egito sob o faraó Nefta, pelo ano de 1200 a.C., e remontando o curso dos séculos com os dados da própria Bíblia, Êxodo 12:40, e passagens acima citadas, Abraão teria nascido por volta do ano de 1900 a.C., mas não é certo qual seja o faraó do Êxodo. Muitas páginas do Gênesis têm correspondência nos monumentos babilônicos e egípcios. Nos primeiros, a história primitiva, isto é, os primeiros 11 capítulos. Nos egípcios, o resto, especialmente a história de José. Como os 2 primeiros capítulos, a criação tem algo de semelhante, vários poemas babilônicos entre si, ou discordantes, que são uma ou outra, fantasia ou mitologia do crasso cronologismo, quando mais sublime pela nobreza do pensamento do que a prosa simples da Bíblia. Há também a tradição babilônica, que conhece 10 reis, como Gênesis 5 cita, 10 patriarcas de vida longuíssima antes do dilúvio. Os pontos de contato com a narração bíblica, Gênesis 7, versículo 8, são numerosos e típicos. A narração da Torre de Babel, Gênesis 11, versículo 1 a 9, e toda a tecida de elementos babilônicos, mas é um paralelo exato que ainda não foi encontrado na literatura cuneiforme. Nada ainda se encontrou nessa literatura verdadeiramente análogo à narração do paraíso terrestre e da queda do homem. Nos monumentos egípcios temos representados uma cena semelhante à narrada de Gênesis 2, versículo 37 e 50. Muito bem. Essa foi uma tentativa de simplificar e ficar gravado aqui no início da nossa leitura do Gênesis. E a partir de agora nós vamos terminar o Gênesis para passar para o Êxodo. Nós vamos ler. Quem trouxe a Bíblia? Glória a Deus. Você também trouxe? Eu vou pedir o evangelista Luiz, abra o Gênesis para nós, que você vai começar para nós. E quem se quiser ler alguma coisa, estiver animado para ler, e fala para mim que eu vou. Eu quero que você, por favor, querido, com muita tranquilidade, sem pressa nenhuma, nós não temos pressa, podemos ler no capítulo 2, sem pressa de nada. Eu quero assim, nós vamos ler e vamos destrinchar ele. Amém? E você ainda vai ter um outro privilégio, de questionar alguma coisa. Viu para mim, até você cansar. Até você cansar. Para você pensar, você vai para mim. Vem na frente. E pode ler tranquilo, porque cada um de nós vai pegar um pouquinho. Com maior tranquilidade, com maior reverência. Porque as coisas do Senhor são reverência. Todo mundo já abriu aí? Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sei que você ia questionar alguma coisa. Não, pode. Eu vou deixar você estar no E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: